GAN suporta plataformas para executar seu ambiente tanto web como móvel. É possível definir a linguagem a ser utilizada no back-end, os sistemas de gerenciamento de bases de dados e a plataforma a ser utilizada no front-end, tudo a partir da UI de GeneXus. Mais adiante, entraremos em profundidade em cada um deles. No menu Tools, GeneXus Access Manager, podemos acessar as diferentes funcionalidades que nos oferece o GAN dentro do GeneXus. A partir dali, podemos criar as tabelas que utiliza GAN, inicializar os metadados, registrar as aplicações que utilizarão GAN, reprocessar as permissões das mesmas, criar o arquivo de deploy, modificar o arquivo de conexões e, por fim, configurar a instalação do mesmo. No item References do menu contextual da KB, dentro de GeneXus Security, podemos encontrar todos os External Objects que nos fornece GAN, como vemos em tela. Vejamos a estrutura de um como exemplo. Aprofundando-se, por exemplo, no External Object GAN User, vemos que sua estrutura, igual a todos os outros, é composta por propriedades e métodos. Dado que este External Object é bastante grande, foi simplificado o conteúdo a ser exibido neste slide para que fique visível o conteúdo explicado. A partir de GeneXus, podem ser vistas todas as propriedades e métodos que ele contém. Podemos notar que para cada propriedade e método, por sua vez, temos o tipo, se é coleção ou não, e descrição, que nos servem de ajuda no momento de querer utilizá-los. Vejamos um exemplo de uso. Para utilizar o External Object, devemos criar uma variável deste tipo, no nosso caso GAMUser, e para utilizá-la no código, simplesmente são atribuídos valores aos seus atributos ou propriedades, ou são utilizados seus métodos para obter os dados já carregados. Para utilizar o restante dos External Object, segue o mesmo fluxo e metodologia. No momento de habilitar GAN na KB, é gerado um Data Store para GAN para armazenar sua informação junto ao da aplicação, onde é possível configurar a tecnologia a ser utilizada, a informação de conexão e servidor, e etc. Entrando em mais detalhes sobre as diferentes plataformas que suporta GAN, temos que, para back-end, pode ser gerado nas linguagens Java, C# e .NET Core. Para o Data Store, são oferecidas muitas opções, onde podem ser destacadas PostgreSQL, SQL Server, MySQL, entre outras. Finalmente, para front-end, é possível utilizar versões web, como Java ou Angular, e versões móveis, como Android e Apple. Após executar o Developer Menu, é estabelecida uma conexão com a base de dados especificada no Data Store de GAN, usando as propriedades de conexão dele, verificando a existência de algumas tabelas e a versão do GAN. Dado que estas tabelas não existem, são criadas as tabelas da base de dados GAN. Então, acontece o seguinte. Primeiro são atribuídas algumas propriedades relacionadas à conexão com o repositório GAN, com seus valores predeterminados. Em seguida, é criada a base de dados GAN e todas as suas tabelas. Antes de criar as tabelas, é perguntado ao usuário se deseja criar a estrutura da base de dados GAN. O back-end do GAN é uma aplicação GAN definida automaticamente com a criação dos metadados GAN durante o processo de inicialização. O objetivo desta aplicação é configurar e gerenciar todos os conceitos relacionados ao GAN. Existem duas versões do back-end. A primeira é a compilada. Por padrão, é criada ao habilitar GAN na KB. A segunda versão é por XPZ. Um XPZ refere-se aos arquivos utilizados pelo manager de KBs para trocar objetos entre bases de conhecimento. O nome vem da extensão destes arquivos. Neste caso, pode ser incorporado GAN a KB, importando este XPZ, que vem na instalação de GeneXus. Estes objetos são úteis, pois são exemplos de uso da API GAN. Podem ser modificados à vontade pelo desenvolvedor GeneXus se não forem atendidos alguns requisitos. Para isso, está disponível a API GAN. No momento de habilitar GAN, são importados para a KB todos os objetos de exemplo do front-end. Os exemplos de GAN são objetos web e painéis SD, que utilizam a API GAN, e sua finalidade é ajudar o usuário GeneXus a aprender a usar esta API. Outra finalidade importante destes objetos é ajudar o usuário a começar a utilizar GAN, pois incluem objetos para login, registro, alteração de senhas, redirecionamento em caso de erro de autorização, entre outros. Todos estes objetos são consolidados na KB durante o processo de ativação do GAN e são colocados na pasta Exemplos do GAN. Toda vez que é instalado um novo build ou upgrade do GAN, o usuário pode decidir se deseja atualizar esses exemplos com o look and feel da aplicação, por exemplo. Uma boa prática consiste em criar cópias dos exemplos para serem utilizados na aplicação. Desta forma, perante uma atualização do GeneXus e, portanto, do GAN,
as mudanças introduzidas não serão substituídas. Outra recomendação é eliminar aqueles painéis que não serão utilizados. Um exemplo disto é o autorregistro que veremos mais adiante. Se na aplicação os usuários forem registrados por um administrador, é recomendável remover os painéis GAM Register User e GAM SD Register User. GAM oferece uma API que permite aos usuários manipular tipos de dados e métodos para adicionar segurança às aplicações de Nexus, tanto aplicações web como aplicações móveis. Quando a segurança integrada está habilitada na KB, são incorporados objetos externos para permitir que o usuário interaja com a API do GAM. Os objetos externos são a maneira de acessar a API do GAM. Todos eles estão distribuídos em um módulo chamado GNexus Security, como dissemos anteriormente. As APIs são as utilizadas pelos painéis de exemplo. A partir delas, é possível realizar todas as ações disponíveis no back-end do GAM. GAM gera diferentes arquivos com configurações para a conexão com repositórios. Estes arquivos são connection.gam e application.gam. Connection.gam é um arquivo de configuração do GAM que contém a chave associada a cada repositório ao qual deseja se conectar. A informação de conexão associada à chave deve existir na base de dados do GAM. Deve ter sido criada previamente usando a API do GAM. No caso de Java, este arquivo é copiado para a raiz da aplicação web no servidor de servlets, isto é, a partir do upgrade 3 de Evolution 2. No caso de Net, vai no diretório virtual, ou seja, o diretório web. Application.gam é um arquivo de configuração do GAM, que contém o ID da aplicação WebGAM da KB, especificado na propriedade Application ID, e é utilizado para que GAM identifique qual aplicação web está executando. Durante o período de criação de protótipos, é transferido automaticamente para a pasta WebInf, no caso das aplicações Java, e para o diretório virtual, no caso das aplicações Net. Ao levar a aplicação para a produção, deve ser incluído este arquivo na implementação. O ID que contém deve existir em uma aplicação definida na base de dados GAM, e é configurável a partir do IDE de GNexus, através das propriedades do environment, na seção Integrated Security, como vemos em tela. Existem ferramentas do GAM para modificar a informação dos arquivos de configuração para diferentes ambientes, como teste, pré-produção ou produção, com a finalidade de facilitar a edição deles. Para o arquivo connection.gam, existe a ferramenta GAM Deploy Tool, que pode ser executada a partir do IDE de GNexus, selecionando a opção GAM Update Connection File. Esta ferramenta destina-se ao uso pelos administradores do repositório do GAM Manager. Ao usá-la, são adicionadas entradas em determinadas tabelas da base de dados GAM, dependendo da seleção do usuário, quem pode selecionar entre as conexões de repositório GAM existentes de cada repositório. Ao finalizar o processo, o arquivo é gerado no endereço especificado, para em seguida ser copiado para a aplicação web. Outros tipos de arquivos de configuração são o client.cfg e o web.config. Estes dependem do gerador que está sendo utilizado. Em aplicações Java, é utilizado o client.cfg, onde se aplica para aplicações web e de 2 níveis. Em aplicações .NET, é utilizado o web.config. Para o client.cfg e o web.config, no momento de habilitar GAM em uma base de conhecimento, são definidas neles as linhas que vemos em tela. Correspondem a estabelecer em um a segurança integrada e definir os objetos de exemplo de login e não autorizado. Além disso, é adicionado um data source novo que corresponde ao GAM, deixando em segundo lugar o default da aplicação. Quanto às ferramentas para estes dois últimos arquivos, temos. Para o arquivo web.config, existe uma tool feita por GNexus chamada gxconfig, que facilita a criação do arquivo através da interface gráfica que vemos em tela. Para o arquivo client.cfg, existem diferentes maneiras de facilitar a configuração dele, que variam de acordo com a versão de GNexus que está sendo utilizada. Em vários cenários, uma prática comum é ler a informação de configuração das variáveis de ambiente em vez dos arquivos de configuração. Desde o Upgrade 5 de GNexus 17, a chave de conexão GAM pode ser especificada através de uma variável de ambiente chamada gx-gam-connection-key. Isto permite, por exemplo, que ao realizar um deploy para Docker, seja possível configurar qual será a key de conexão que se deseja usar para essa instância do container. Ao tentar acessar qualquer API do GAM a partir de uma aplicação, a primeira coisa que se faz é verificar se está configurada essa variável de ambiente para obter os dados de conexão do GAM. Se não está, busca-se o arquivo connection.gam para obter esta key. Na wiki de GNexus, é descrito um documento que detalha os cenários em que se utiliza a prática de utilizar variáveis de ambiente
suas vantagens e como fazê-lo.